Olá, tudo bem? Ai, faz muito tempo que eu não apareço por aqui, né, em vídeo, mas teve alguns pedidos sobre a palavra que foi ministrada no sábado no Café de Mulheres. Então eu entendi de gravar e deixar aqui registrado um resumo, né, da palavra que foi ministrada no sábado no Café de Mulheres. Eu acabei esquecendo de levar o microfone e gravar, então eu vou deixar aqui esse resumo, tá bom? Como eu falei para as mulheres no sábado, eu orei durante muito tempo e tentei fugir dessa palavra, mas não consegui. Acabei parando no livro de Esther e ali o Senhor me deu algumas palavras sobre posicionamentos que nós como mulheres precisamos ter. E eu queria dividir com vocês isso, né? Falando um pouquinho sobre Esther, que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a história. Esther, ela se chamava originalmente Radassa, seu nome de judia, né, hebreia, era Radassa. Né? Então, ela estava no reino persa ali, né, nessa história, ela estava no reino persa. Ela tinha, pela história, ela tinha entre 14 e 18 anos. Ela era muito nova, né? E ali, quando a gente pega a história, eu acredito que muitas conhecem essa história, mas resumidamente, né? Conta a história de um rei, que ele era muito influenciável. Ele era um rei que era um pouco fraco de cabeça, vamos dizer assim. Mas ele gostava muito de se mostrar, falando assim no português claro. Um dia ele vai dar uma festa, um banquete, e ele chama a atual rainha, Vasti. E Vasti era muito bonita e ele queria muito exibir ela, né? Ele tinha esse hábito de querer exibir aquilo que ele tinha, né? O que era de posse dele. E a Vasti, ela se nega a estar ali sendo exibida como um objeto, como uma posse, como uma propriedade. E isso enfurece o rei, ele fica muito bravo. Só que ele, como uma pessoa muito influenciável, ele não sabia tomar uma decisão sozinho. Ele não sabia simplesmente escolher o que ele faria. E ele foi e pediu conselhos. E os conselheiros falaram para ele tirar ela, para ela deixar de ser rainha. Então ela deixa de ser rainha, ele tira ela dessa posição e decide que vai eleger outra rainha. Só que para isso, ele precisava fazer, vamos dizer assim, trazendo para uma linguagem mais informal, fazer um concurso, né? Então ele pegaria as meninas do seu harém e escolheria uma delas para se tornar rainha. Para isso, essas meninas que estavam ali no harém, elas passavam por um tempo de preparação, que foi em torno de 12 meses, um ano, né, ali, se preparando para ter esse momento com o rei, né? Como eu expliquei para as mulheres que estavam presentes no chá, parece até um pouco cruel isso, mas não era um concurso de beleza, como a gente foi ensinado tantas vezes, né? Porque a mais bela se tornaria rainha. Não era um concurso de beleza. Você pesquisando ali na história, teologicamente falando, você percebe que era um concurso, deixa eu ver uma palavra um pouco mais leve para trazer, de certa forma, um concurso de intimidade com o rei. Intimidade sexual com o rei. Então, a mulher, a moça que agradasse mais o rei sexualmente ou intimamente, ela era escolhida como a próxima rainha. E assim foi com Esther, foi a que mais agradou o rei. Não era só sobre beleza, não era só sobre uma mais cheirosa, com a pele mais macia. Todas elas eram tratadas da mesma forma ali nessa preparação. Era quem mais agradasse o rei intimamente. E Esther foi quem agradou mais o rei intimamente e ela se torna rainha naquele momento. Então, o que o Senhor colocou no meu coração para dividir com as mulheres? A gente vai falar de uma vida comum, real e imperfeita, de certa forma. Eu até falei para as mulheres naquela tarde, né? Pensa em você nessa fase de idade, de 14 a 18 anos. Como que você estava nessa fase, né? E quais as decisões que você tomava, quais as questões que você lidava. Será que seria fácil para você, de certa forma, não ter escolha e ser levada para um lugar
onde você ia se preparar para talvez viver esse nível de intimidade com um homem que você não conhecia. Tá bom que ela se tornou rainha, e isso era um privilégio, mas será que foi confortável? Será que foi legal para ela? Será que foi uma decisão que foi ok? Né? Às vezes a gente se colocando no lugar dela pode ser que não tenha sido tão legal quanto a gente imagina, né? Se tornar rainha. Teve seus custos, né? Esther, ele não é um livro de milagres sobrenaturais, né? Ele sobrenaturais assim visíveis, né? Ele não tem um mar que se abriu, o fogo não desceu do céu, ninguém ressuscitou naquele momento. Em vez disso, a história de Esther, ela fala muito ali que teve medo, silêncio, teve estratégia, sacrifício, mas teve também uma coragem tremendo, né? Eu acredito que essa coragem que ela teve que ter, ela tremeu que nem vara verde, né? Teve muita ansiedade. De certa forma, isso parece muito com a nossa vida comum e com o nosso dia a dia. Bem comum, na verdade, né? O curioso é que no decorrer da história de Esther, o nome de Deus, ele não aparece, sabia? Disso, que não aparece claramente o nome de Deus na história de Esther. E mesmo assim, é ele quem está por trás de tudo. E isso também é muito parecido com as nossas histórias e, de certa forma, é um consolo para nós, né? É um consolo para os nossos dias. Ele estava lá, né? Estava na insônia do rei, ele estava na escolha da nova rainha, ele estava nas denúncias que foram feitas ali, ele estava até naquele momento ali de um certo plot twist, quando Mordecai recebe a honra, né, ali no final da história. Há dias que parece que Deus está mais em silêncio, né? Mas o silêncio de Deus, ele não é ausência. Deus está... Quando ele está em silêncio, normalmente ele está organizando as coisas. Organizando encontros, organizando até atrasos, organizando novas portas e decisões. E eu costumo dizer que, eu frisar isso de atrasos, né? Porque eu costumo dizer que para quem está à beira de um precipício, um passo para trás é salvação. Então, muitas vezes, coisas que parecem na nossa vida que são atrasos, às vezes são passos para trás que Deus está nos fazendo dar para que a gente não sofra algo que talvez traga consequências ruins sobre nós. Então, salva a nossa vida. Às vezes são atrasos ou retrocessos que nos salvam, né, da beira do precipício. O agir de Deus muitas vezes é silencioso na nossa vida, mas ele não deixa de estar ali administrando a nossa história. Há momentos na nossa vida que parece que a gente está vivendo, até comentei com as meninas no sábado, parece que a gente está vivendo aquele capítulo sem graça de uma série que a gente está acompanhando, que parece que o escritor escreveu só para encher linguiça, para ter mais episódios, e você fala, meu Deus, mas que capítulo chato, que fase chata, parece que nada acontece. E parece que é só para dar um contexto, para encher linguiça ali, mas é exatamente aqui, eu creio, na nossa história, que Deus, ele começa a se mover na nossa história. Você pega ali na história, Vasti sai de cena e com isso abre espaço para Esther entrar. Nem todo fim de estação, de ciclo, é uma derrota, né? E como eu falei, ele tem coisas que eu aprendi nessa caminhada, que nos dias comuns, as decisões mais silenciosas ou os momentos mais silenciosos moldam os destinos mais extraordinários. As coisas mais extraordinárias que a gente poderia viver com Deus são nesses momentos de, talvez, de silêncio, de solitude, aquilo que parece até de certa forma uma solidão. Mas, voltando lá para Esther, no capítulo 4, 14, é onde a gente encontra aquela famosa frase de Esther, que às vezes talvez você não saiba que está em Esther, que fala assim, que a gente às vezes usa até meio fora de contexto, aquela frase que diz assim, quem sabe é para este momento que você nasceu.
Quem sabe para este momento, quem sabe você nasceu para este momento, né? Que é o momento que é falado para ela que quem sabe tudo que ela viveu até ali foi para que ela vivesse esse momento. Isso fala diretamente com a gente aqui. Na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, no ministério, na rotina que parece tão comum muitas vezes, a gente precisa entender que nós estamos exatamente onde precisamos estar. Estamos exatamente onde Deus quer que a gente esteja. Estando ali para interceder, para influenciar, para proteger, para construir. O propósito de Deus, ele nem sempre vai ter um palco. É sobre posicionamento. E eu compartilhei com as meninas no sábado, as mulheres ali. Às vezes a gente fica esperando um palco, uma grande igreja para que a gente possa ministrar. A gente espera um grande reconhecimento, uma grande oportunidade, mas a grande oportunidade que Deus tem para nós, ela está em a gente estar aonde a gente está, fazendo o que a gente está fazendo para Deus. Sendo influência, sendo intercessora, sendo proteção e construindo algo no secreto. Eu costumo dizer que a nossa vida e nosso ministério, a nossa vida em família, nosso trabalho, ele é igual quando a gente está andando pela cidade e de repente você vê que surgiu um McDonald's, vamos dizer assim, ou um novo prédio. Aqui em Itajaí tem muito isso, de repente tem um prédio novo, né? Em Curitiba a gente falava, meu Deus, surgiu um McDonald's do nada. Mas nunca é do nada. Por quê? Parece do nada porque a gente não viu como foi feito. O fundamento, ele é em silêncio, sim, porque ele é enraizar. Ele é solitário não, mas é solitude, é silencioso, porque ele é onde nós enraizamos, onde há profundidade. E a gente vai nisso ali, no nosso cotidiano, no dia a dia, no ordinário, no trabalho, em casa, né? No pequeno grupo que nós estamos inseridos, na nossa comunidade de fé, aos poucos. E de repente de Deus acontece e surge um novo McDonald's, um novo prédio, né? E para os outros parece que foi de repente, mas para nós foi um processo. Eu costumo dizer que Deus, ele tem urgência nas coisas, mas ele não tem pressa, porque ele trabalha em nós de forma urgente, ele quer fazer rápido, mas ele respeita o processo de trabalhar em nós para que o de repente aconteça. E eu quero falar um pouco sobre isso também. Isso fala muito dos dias que a gente está vivendo. Eu compartilhei com as meninas sobre um livro que eu estou lendo, da Fernanda Witwicky, que é o livro Luz aos Olhos. E ela fala sobre a sabedoria de usar as redes sociais, o nosso tempo, né? E quantas vezes nós vivemos somente uma vida de feed, até a nossa vida com Deus, né? E ali, isso é tão frágil, né? É tão frágil viver uma vida assim, só de aparência, onde a gente é crente só no Instagram, onde a gente é uma boa mãe só no Instagram, onde a gente é uma boa esposa só no Instagram e nas redes sociais. Mas na vida comum a gente não tem conseguido ser dessa forma. Não é assim que nossos filhos nos veem, não é assim que nosso esposo nos vê, não é assim que as pessoas que convivem na nossa comunidade de fé nos veem, não é assim que nossos chefes e colegas de trabalho nos veem. Parece muito diferente, né? E ali, voltando para a história, o rei tinha muito poder, um poder enorme, mas ele era emocionalmente instável, ele era influenciável pelos conselheiros ali, que nem sempre eram bons conselhos, e ele era muito orgulhoso. E eu fico pensando o que tem nos influenciado nesse tempo, o que nós temos permitido que esteja nos influenciando nesses dias, né? O que nós temos visto, né? O que nós temos permitido que esteja nos alimentando, né? Nós não temos como sair desse mundo, mas nós temos como escolher aquilo que vai nos influenciar aqui. E a gente vai receber muitos convites, né? Diariamente a gente vai ter convites. Mas o que vai nos guiar? Vai ter convites para a gente se expor além do necessário. Vai ter convite para a gente agradar os outros, para não desagradar os outros. Vai ter convite para negociar nossos princípios, os nossos limites. Vai
Como eu falei, vai ter convites para se expor além do que é saudável, vai ter convites para a gente cair e pecar em coisas pequenas, que já, às vezes coisas grandes já não nos pegam mais. E quando Esther diz ali, se perecer, pereci, não foi porque ela não tinha medo de se posicionar. Pelo contrário, mas ela teve coragem de encarar tudo que ela ia encarar por algo maior, né? Tem dias que a gente vai precisar fazer o que precisa ser feito. Vai ser fazer mesmo ansiosos. Mesmo ansiosos a gente vai precisar fazer as coisas. Mesmo com o coração extremamente acelerado. Sabe aqueles dias prestes a ter uma crise de ansiedade? Quem nunca, né? Também vai ser orar antes de conversas ou decisões difíceis. Ter conversas desconfortáveis. Nós precisamos nos posicionar e muitas vezes ter conversas desconfortáveis que a gente precisa resolver. A coragem bíblica que fala ali de Esther, ela fala muito mais da obediência com temor do que uma coragem desbravadora que a gente não vai sentir nada nunca. Não é sobre isso. Quando acontece ali uma grande virada na história, vemos que Deus sabe virar mesas quando é necessário, sem dar um único grito. Ramã, ele constrói a forca para Mordecai e morre nela, né? Então Deus não precisa fazer muito barulho para mudar a nossa história e fazer um grande plot twist na nossa história. E de repente o ordinário, o dia a dia, vira o extraordinário. E aqui Deus falou muito forte comigo que muitas vezes a gente quer viver o capítulo 5, que é a grande virada de salvação. Mas a gente não quer amadurecer e passar pelo processo do capítulo 2. Às vezes esse processo dura 1 ano, 12 meses, 2 anos. Depende muito da disposição do nosso coração. 1 ano de processo, silêncio, muitas vezes escondida, né? E às vezes a gente fica chateado com Deus porque a gente está escondido. Mas Deus sabe por que nos escondeu. É proteção, não é punição, né? E mesmo quando Deus parece invisível, Ele continua soberano. Mesmo quando nos sentimos tão pequenas, mesmo com a nossa posição às vezes parecendo que não importa, Deus continua sendo Deus e para Ele continua importando. E às vezes lidar com a soberania de Deus, ela não é fácil, né? Às vezes nós somos ensinados tantas vezes que Deus é Pai, a paternidade de Deus. É tudo muito bonito. Mas a hora que nós precisamos lidar com a soberania de Deus e entender que Ele sabe o que Ele faz o tempo todo, isso não é tão fácil de lidar assim. É muito mais desafiador lidar do que parece. Então, os convites que o Senhor fez para mim, quando Ele me deu essa palavra, foi como nós temos nos visto nesse processo da nossa caminhada. No que a gente precisa se posicionar, que a gente não se posicionou até hoje. O que a gente precisa fazer para que quando a gente chega perante ao Rei dos Reis, Ele possa falar, qual que é o teu pedido? Minha amada, qual que é o teu pedido? E isso vai ser diante das nossas escolhas, né? A nossa vida comum, ela importa para Deus. Nossa rotina do dia a dia, nos mínimos detalhes, ela também é adoração. E o Senhor falou muito forte para mim que é no dia a dia, é na rotina, é nos dias comuns que nós também colaboramos para a restauração e para o avanço do reino de Deus. E o Senhor falou muito isso para mim. Quais têm sido os nossos posicionamentos? Assim como Esther, ela teve dias difíceis, mas ela se posicionou. E não é porque ela não teve medo, ela podia morrer. Quando ela se apresentou diante do rei, ela sabia que ela podia morrer, porque ninguém podia se apresentar diante do rei sem que ele desse permissão. Mas ela se posicionou, ela orou e confiou que mesmo que, se ela viesse a morrer, estaria tudo debaixo da soberania do Senhor. Às vezes a gente não está entendendo o que Deus está nos pedindo. Às vezes a gente não está entendendo o que Deus está nos falando. Mas se a gente estiver atentas ao que Deus quer, a gente vai entender o que Ele está nos pedindo. Então, que o Senhor nos leve a este lugar de posicionamento, de encorajamento
e de maturidade nele. Amém? Deus abençoe.